Muito boa noite, amigos. Estamos começando mais uma vez a nossa palestra online desta quinta-feira, aqui pelo Facebook da SEAC. Sejam todos bem-vindos e hoje temos a palestra com a nossa querida Tatiana Mosqueta, falando sobre o Evangelho no Lar. Boa noite, Tatiana. Tudo bem com você aí? Preparada? Sim, preparadíssima. Então vamos lá, tá com você Então aí. vamos lá. Então vamos lá, todos juntos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à SEAC Virtual. Felizmente temos esse canal que nos permite estar próximos, embora estejamos longe. Então, neste minuto, eu convido a todos a fechar levemente os olhos, serenando as mentes e os nossos corações, para que a gente possa se conectar com Jesus, com os amigos do plano espiritual, com todos aqueles que estão ao nosso lado para essa palestra tão sublime que viemos receber. Que nós sejamos intuídos, amparados e protegidos para trazer um remédio que vai acalmar os corações de todos nós nesses momentos de aflição, que nós possamos trazer as melhores palavras, os melhores exemplos, que nós possamos servir como instrumentos de Jesus, como instrumentos do Pai, neste momento em que passa o nosso planeta, em que passa a nossa humanidade. Então, todos aqui reunidos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e o tema da noite é Evangelho no Lar. É uma coisa que tão simples, né? E ao mesmo tempo algo que a gente percebe que poucos de nós colocam em prática no dia a dia. Quem é espírita conhece o que é o Evangelho no Lar e sabe como isso funciona. Quando nós chegamos à casa espírita, nós somos recebidos com muito amor, com muito carinho, convidam-nos a tomar um passe espiritual, ouvir uma palestra e, eventualmente, passar por uma entrevista e fazer um tratamento espiritual, se nós estivermos passando por algum motivo, por alguma situação que nós precisemos deste amparo e deste carinho fraterno. E aí, então, nessas palestras, nós ouvimos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, ou então de algum texto que foi baseado no Evangelho para ser psicografado, geralmente textos do Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, ou tantos outros irmãos nossos que nos trazem palavras de conforto e de alívio nesses momentos. E também nós somos convidados a fazer o que nós chamamos de reforma íntima, a tão conhecida reforma íntima que todos nós que somos frequentadores de uma casa espírita já ouvimos falar e procuramos fazer no nosso dia a dia. E para que a gente tenha para que nós tenhamos um maior sucesso nessa nossa empreitada, nessa nossa reforma, nós somos orientados a fazer o evangelho no lar. E aí, então, quando nós passamos nessa entrevista, ou algum amigo nosso que já é espírita, que conhece como isso funciona, eles nos explicam como se dá o evangelho no lar. E aí, então, a pessoa pergunta, né? Pode ser que o indivíduo, quem não conhece, pergunte: bom, mas o evangelho no lar é algo que surgiu com o espiritismo? E eu digo: não. O evangelho no lar surgiu com Jesus. Há um livro que se chama Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão Neio Lúcio, que na lição O Culto Cristão no Lar, ele conta uma passagem em que Jesus estava com Simão Pedro conversando sobre o dia a dia. Então ele falava: olha, o que faz um pescador quando vai oferecer a sua mercadoria? E Pedro dizia: escolhe os melhores peixes. O que faz um oleiro quando vai fazer os tijolos? Escolhe o melhor barro. O que faz o marceneiro quando vai construir, vai confeccionar algum móvel? Escolhe a melhor madeira. E ele, então, Jesus, então, diante dessas respostas de Pedro, informa: é assim que deve ser o nosso lar. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. E ele diz, então, que como a gente pode esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o nosso lar se aperfeiçoe? E aí, então, Jesus informa a Pedro: Pedro, a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem.
Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como esperar a harmonia das nações? E aí então ele também diz: se a sua mesa é o local onde você faz as refeições para o corpo, por que também não usar esse local para fazer uma refeição para o espírito, para alimentar o espírito com as palavras que eu vos deixo, que eu vos passo? E aí então começa começa-se na casa de Pedro e também nos é passado que por aí começou o evangelho no lar. Então é algo que foi trazido por Jesus e que nós espíritas incentivamos, orientamos e todos nós fazemos com a maior, quantas vezes houver necessidade, seja uma vez por semana, mais do que uma vez por semana, vários dias, não importa. O que é importante nós sabermos é como realizar o evangelho no lar. Porque conforme nós vemos nessa figura tão bonita que nos colocamos, que eu coloco na tela, nós temos aqui a imagem de uma casa iluminada. E o que isso significa? Significa que neste momento em que nós abrimos o nosso lar, abrimos os nossos corações para receber a palavra de Jesus, a nossa casa fica exatamente desse jeito. Ela fica iluminada e ela emana essa luz por onde ela estiver. Então, se nós moramos em apartamento, essa luz ela é irradiada para os outros apartamentos do mesmo prédio e ela passa a ser então irradiada por toda a cidade. Então, imagina que bonito se mais casas fizessem o evangelho no lar. Nós teríamos uma cidade toda iluminada para o plano espiritual, porque através do evangelho do lar nós estamos abrindo a nossa casa para que irmãos do bem venham rezar conosco. E por isso, então, é importante que a gente saiba como funciona o evangelho no lar. Então, eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós usamos, costumamos usar para o evangelho no lar. E nós, então, pegamos um copo d'água para cada integrante da família que irá fazer o evangelho conosco. É muito importante que a gente diga que não precisa haver a reunião da família. É lógico que é muito interessante e o melhor que se espera é que todos os membros estejam presentes. Mas se alguém não quiser participar ou não estiver em casa, não tem problema. Nós devemos fazer o evangelho sozinhos. Porque nós nunca estaremos sozinhos e eu vou então explicar. O evangelho no lar é uma reunião agendada. O que isso significa? Que nós vamos combinar com o plano espiritual um dia e um horário para que essa reunião aconteça. Assim como nós marcamos as nossas reuniões presenciais, nós também marcamos o nosso evangelho no lar. Então, se nós estipulamos com o plano espiritual que será aos domingos, às 7 horas da noite, no domingo, às 7 horas da noite, devemos estar todos dispostos e disponíveis para realizar essa reunião. E aí, então, nós colocamos a água, o evangelho, e começamos, então, com o preparo do ambiente. No que consiste esse preparo? Nós iniciamos com uma prece inicial, dando abertura a esse evangelho, convidando os amigos do plano espiritual do bem para que estejam conosco, abrindo a nossa casa para esses amigos. E nós, então, pedimos para que eles nos auxiliem a fazer essa asepsia no ambiente. O que seria essa asepsia? Uma limpeza energética no ambiente. Então, nós pedimos que correntes fluídicas cubram tetos, paredes e pisos e que tirem do nosso lar todas aquelas energias negativas, todos os miasmas, todas as formas de pensamento, tudo aquilo que não nos convém e que não nos faz bem. E também pedimos que eventuais irmãos nossos de vibrações menos elevadas sejam retirados do nosso lar. Porque é muito importante nós termos essa consciência que é o momento em que nós estamos nos reunindo com amigos. Nós estamos nos reunindo com aqueles que nós queremos bem. Então, nós queremos apenas os nossos amigos de bem. E também temos que lembrar que esses amigos trazem outros irmãos para ouvir a palavra de Jesus. E por isso, então,
mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, nós estamos acompanhados, porque nós temos, como eu disse, o plano espiritual e outros irmãos que foram trazidos para aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E aí, então, após toda essa asepsia do ambiente, toda essa orientação, essa organização, nós recebemos Jesus em nosso lar. E nós então convidamos para que ele tome o melhor lugar da nossa mesa e dos nossos corações e para que ele esteja conosco presente nessa reunião. E não sei, todos nós sabemos que Jesus dizia que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então nós sabemos, embora nós estejamos, entre aspas, sozinhos fisicamente, nós já estamos acompanhados de muitos amigos do bem. E aí então, nós começamos uma leitura. Nós podemos escolher aleatoriamente algum tema, abrindo a página em qualquer trecho, e aí então nós pegamos algum trecho qualquer, ou que esteja com um número, ou então o início de uma lição, depende. Nós vamos ler uma parte desse evangelho e nós vamos fazer breves comentários. Ou então, se preferirem, também podemos começar do início. Nós vamos pegando desde a primeira página e vamos lendo um trechinho, comentários desse trecho. Na outra semana, lemos mais um trecho, fazemos breves comentários, e assim vamos indo até chegar ao final. Quando chegar ao final, nós voltamos e iniciamos a leitura e as orações semanais ou diárias desde o início. Que muitas pessoas dizem, nossa, mas eu vou ler o evangelho inteiro, eu já vou saber tudo. Eu garanto que não. Porque se nós passarmos a nossa vida inteira lendo o evangelho, nós sempre teremos algo de bom para aprender e algo que nós não imaginaríamos que estava escrito ali. Parece que a gente passou e não captou. Por isso é tão importante que a gente faça tantas vezes quanto houver necessidade. Depois, então, que fizemos essa leitura, é importante dizer que a leitura deve ser feita em voz alta, porque, como disse, nós não estamos sós. Então, para que os espíritos que estejam conosco consigam ouvir aquilo que nós lemos. E os comentários nós também vamos fazer em voz alta, para que nós possamos compreender a lição e passar para os nossos irmãos aquilo que nós entendemos. Depois de toda essa leitura, nós fazemos as vibrações. O que são vibrações? São emanações daquilo que há de melhor em nossos corações. Então, nós emanamos o bem, nós emanamos os nossos melhores fluidos, para que essas energias, para que esses fluidos possam ser levados onde houver necessidade. Estamos, então, pedindo que essas vibrações possam abranger todo o nosso planeta. Nós vamos pedindo que elas possam atingir todos os países, as cidades, os locais necessitados. Nós vamos pedindo que as vibrações alcancem os nossos governantes, aqueles que trabalham na elaboração e na aplicação das nossas leis, nas casas espirituais, nas igrejas, nos hospitais, em todos os locais. Nós vamos, então, pedindo que essas vibrações possam alcançar o maior número possível de lares e de instituições para que essas energias possam ser emanadas para todas as pessoas. No final, nós fazemos vibrações por nós também, pedimos então licença para que a gente possa emanar por nós e fazemos então a fluidificação na nossa água. Pedimos ao plano espiritual que fluidifique a água que se encontra em nossa frente. Porque ao ingeri-la, nós passamos a fazer uma limpeza no nosso corpo material e no nosso corpo espiritual. Então, tudo aquilo que não nos serve, nós levamos embora e nós recebemos novas energias que nos darão força e coragem para seguir adiante, as novas dificuldades de cada dia, as novas adversidades, e para que a gente consiga resolver todas as questões da nossa vida da melhor maneira possível. E aí, então, eu coloco aqui no final uma imagem que eu recebi hoje do nosso grupo de orações, do nosso grupo da CA, que inclusive foi a Sandra que colocou essa imagem, e quando eu estava revisando a palestra, eu achei ela tão bonita que eu decidi trazê-la aqui para o nosso encontro da noite, porque ela ilustra bem
como o Evangelho no Lar funciona, né? Então, nós vemos aqui várias casinhas, e aquelas onde está ocorrendo o Evangelho no Lar, nós vemos que elas têm luzes, e que elas, então, atraem os espíritos do bem para que nos auxiliem. Gostaria só de colocar algumas questões em relação ao Evangelho no Lar, alguns cuidados que nós devemos ter. O Evangelho no Lar não é um ritual, no sentido de que a gente vai repetindo sem pensar palavras ou ações. O Evangelho é um momento em que nós devemos estar presentes de corpo e alma. Então, ou seja, é importante que nós estejamos compreendendo aquilo que estamos lendo, que nós prestemos atenção naquilo que o livro está nos trazendo de ensinamento. Quanto às discussões, quando nós formos conversar com aqueles que estiverem fazendo o Evangelho conosco, vamos tomar cuidado para não começarmos a discutir coisas que não fazem parte do Evangelho. Então, começar com aquela velha, nossa, parece que isso daqui está servindo para você, né? Nossa, veja, essa lição parece que seria muito boa para o fulano, né? Vamos lembrar que tudo aquilo que nós estamos lendo, primeiramente, é para nós. Então, antes da gente achar que a lição serve para o fulano, para o beltrano, para o cicrano, vamos lembrar no que ela serve para nós. Evangelho no Lar não é uma reunião mediúnica, então vamos tomar cuidado, porque se houver alguém que esteja conosco em nosso lar, que tenha uma mediunidade e que no momento do Evangelho comece a aflorar, vamos convidar esse nosso irmão, vamos levá-lo a um centro espírita para que ele seja conduzido, para que ele seja orientado, porque o Evangelho no Lar não é um momento de uma reunião mediúnica, ele é um momento de receber as vibrações, mas o nosso lar tem que estar fechado para esse tipo de entendimentos, de conversa com o plano espiritual. Não é o local correto. No dia que formos fazer Evangelho no Lar, se nós temos o hábito de beber ou fumar, nós não devemos fazer. Procuremos estar livres desses vícios. Por quê? Porque nós sabemos que os vícios atraem aqueles nossos irmãos menos evoluídos. Então, se nós tivermos bebido e tivermos realizando o Evangelho no Lar, é lógico que nós vamos atrair aqueles espíritos menos evoluídos. Não que eles não possam ouvir as palavras ou o ensinamento do Evangelho, mas eles devem ser trazidos pelo plano espiritual. Lembremos que a nossa casa deve estar limpa e deve receber apenas aqueles nossos amigos que nós queremos naquele momento. E por que então que o Evangelho no Lar é tão importante? Porque ele nos traz regeneração e bênçãos. Ele nos renova e nos promove a cura. Ele é um comprometimento pessoal das mudanças necessárias. Então, aquela reforma íntima que nós falamos lá no início, que nós somos convidados a fazer quando chegamos a uma casa espírita, o Evangelho no Lar que nos dá essas ferramentas para que a gente possa promovê-la de uma maneira mais fácil e compreendendo exatamente onde nós precisamos mudar. Então, quando nós lemos trechos do Evangelho aplicando na nossa vida, nós compreendemos onde e quando nós deveremos mudar para o nosso próprio bem. E lembremos que, através do Evangelho, nós transformamos a nossa casa num templo. Ou seja, ela vai ficar amparada, fluidificada e energizada para que a gente tenha uma boa jornada. Então, como eu disse, se nós imaginarmos um evangelho, se nós agendarmos esse evangelho no domingo, nós imaginamos que estamos começando uma semana abençoada. Se nós imaginamos numa segunda, é a semana toda que segue e por aí vai. E se nós quisermos fazer o evangelho todos os dias, melhor ainda, porque nós teremos a nossa casa iluminada e protegida todos os dias. Se nós também tivermos algum momento em que alguma coisa nos acontece, estamos um pouco tristes, estamos desanimados, por que não pegar o Evangelho e fazermos o Evangelho no lar? Em qualquer momento, nós temos este grande instrumento
para nos ajudar em nossas vidas e para nos dar força e coragem durante todos os momentos da nossa evolução. Então, imaginem vocês, se o Evangelho no Lar é algo que traz tantos benefícios para a nossa casa, para o nosso lar, imagina se esse Evangelho fosse feito por um maior número de pessoas, envolvendo todas as nações, envolvendo todos os países. Imagina que coisa linda que seria. E por isso, então, eu vou trazer hoje a palestra, a homilia do Papa Francisco, no dia 27 de março, quando ele nos trouxe as suas palavras de conforto no momento em que a humanidade passa por tantas dores, tantos desafios, diante dessa pandemia que acomete todo o nosso mundo, né, todo o nosso planeta. E eu achei bonito, então, quando eu vi a imagem que eu assisti do Papa Francisco pelo YouTube, que ele estava na Praça São Marcos, uma praça vazia, que é algo raríssimo de acontecer quando ele vai proferir as suas palavras, quando ele vai fazer a sua homilia. Então veja que imagem que nos toca. O Papa Francisco sozinho, ou melhor, tem apenas uma pessoa que o auxilia nessa homilia, nesse momento, mas ele está caminhando sozinho pela Praça São Marcos, para deixar para a humanidade as suas palavras, os seus ensinamentos. E ele então nos traz o Evangelho de Marcos, uma passagem que Jesus, no Evangelho de Marcos, está com os pescadores e ele vai atravessar para o outro lado do rio. E ele então está com todos eles no barco e começa a ter uma tempestade, as ondas começam a aumentar e todos que estão a bordo acreditam que vão morrer, enquanto Jesus está dormindo na polpa do barco. Então todos vêm desesperados e falam: mestre, mestre, não está vendo o que as ondas, o que o mar, o que o vento está fazendo conosco? E Jesus então acorda, determina que o vento e o mar parem e dirige-se então aos discípulos, aos pescadores, aqueles que estavam com ele, e diz assim: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E Papa Francisco, então, nos traz essa passagem para que ele possa nos falar, para que ele possa nos dar um pouco de alento neste momento em que todos nós passamos. E que acreditamos, então, que a nossa terra seja o barco à deriva. E ele, então, nos lembra que não, que o planeta Terra não é um barco à deriva. O planeta Terra está sendo dirigido por Jesus, muito antes do que nós imaginamos. Jesus foi o grande planejador da Terra. Ele que esteve aqui antes de tudo começar. Ele que veio para deixar os seus ensinamentos e ele que continua conosco em todos esses momentos. Mas Papa Francisco, então, nos coloca que a grande dificuldade não está na nossa falta de Jesus, porque nós continuamos pedindo, mas na nossa falta de fé. E o que ele coloca? Que nós, durante muito tempo, achamos que nós éramos autossuficientes, que nós podíamos tudo, que nós éramos os únicos necessitados de tudo aquilo que nós precisávamos. Nós focávamos, ou continuamos ainda focando no lucro, nas coisas materiais, naquilo que nos traz um prazer momentâneo. E nós nos esquecemos que aquilo que realmente importa não é a matéria. Aquilo que levaremos quando nós fecharmos os nossos olhos deste corpo que nos permite estar aqui, não é a matéria, mas aquilo que nós fizermos ao nosso espírito. O engrandecimento que nós formos capazes de trazer para as nossas vidas, de transformarmos interiormente, é o que nós levaremos para as próximas encarnações, para as próximas vidas. E Papa Francisco, então, diz que todos nós estamos nesse mesmo barco, mas estamos frágeis e desorientados e estamos percebendo como nós não conseguimos fazer nada sozinhos, que nós dependemos um do outro. Diz, nessa passagem é fácil nós compararmos com
os discípulos de Jesus que não acreditavam que eles sobreviveriam àquelas intempéries do tempo. Mas e Jesus? O que Jesus fez naquela hora em que todos pediam a orientação e a intervenção dele? Ele simplesmente determinou que a água e que os ventos parassem. Por quê? Porque ele sabia que isso era possível. Porque ele já tinha um conhecimento além do nosso. E o que ele nos deixa como legado, né? O que ele nos deixa como ensinamentos, que todos nós temos essa capacidade. Nós precisamos apenas focar, ou melhor, nos reorientarmos o nosso barco, a nossa vida. Porque nós não temos que deixar o nosso barco à deriva ou então querer dirigi-lo para aquilo que nos interessa. Nós temos que compreender que, como humanidade, nós temos um caminho a seguir, que é o caminho do Pai. Então, disso nós tiramos a lição de que o que nos falta é uma fé interior, a fé de que nós somos capazes, a fé de que nós precisamos um dos outros, daquelas pessoas que nós achamos que não são ninguém, ou são aqueles desconhecidos, que hoje são os que mais estão nos ajudando nesse momento. São os nossos irmãos que estão à frente, nos hospitais, sejam como médicos, enfermeiros, como pessoal da limpeza, como as pessoas que continuam ainda à frente para nos auxiliar, para que alguns possam ficar em casa e outros estejam à frente conduzindo este barco. Temos aquelas profissões que não podem parar. Nós temos os policiais, nós temos o pessoal da limpeza, nós temos aquelas pessoas que estão trabalhando para que aqueles que podem e devem fiquem reclusos no seu lar, para que essa intempérie passe, para que essa situação se acalme. E que a gente também compreenda que esse nosso papel de estarmos no nosso lar, com os nossos parentes, também é uma forma de respeito àqueles que estão saindo. Portanto, então, nós não devemos pedir para voltar ao normal como se a gente imaginasse que voltaríamos antes. Inclusive, eu recebi recentemente por WhatsApp uma mensagem que dizia assim: não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Nós precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários e mais humanos. Então, é exatamente isso que nós temos que pensar. Quando nós estivermos pedindo em nossas orações para voltar ao que era, lembremos que nós não vamos ou não devemos voltar ao que era, porque aquilo não nos serve mais. Nós estávamos num planeta, numa terra, num local onde havia grandes injustiças, onde ainda há. Mas nós temos que combater justamente isso, essa desigualdade, essa injustiça, essa indiferença diante da dor do próximo. Algo que até bem pouco tempo atrás não nos acometia. Quando nós ouvíamos falar de algo que estava em outro país, em outro continente, nós pensávamos, nossa, que bom que não está aqui conosco. Mas hoje nós percebemos que tudo está muito mais próximo do que a gente imagina. Os atos, eles interferem diretamente nos outros. Então, aquilo que nós fazemos achando que não vai ter qualquer consequência, pode gerar consequência para um número muito grande de indivíduos. Portanto, nós estamos diante de uma situação em que nós temos que ter o nosso papel, a nossa responsabilidade diante do mundo. Não dá mais para nós terceirizarmos a responsabilidade ou colocarmos nas costas de alguns aquilo que nós mesmos não fazemos. Então, gente, o Papa nos diz: caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupados com a nossa imagem. E ele, então, nos exorta a lembrar que nós nos pertencemos como irmãos. Nós temos que já trabalhar juntos para esse planeta enfermo, para que a gente consiga curar esse planeta que nos acolhe, essas coisas maravilhosas que nós temos.
Porque basta ver, quando nós paramos de andar tanto, de dirigir tanto, veja quantas coisas a natureza já está fazendo. Nós já estamos diminuindo os índices de poluição, nós já estamos vendo os nossos rios mais limpos. Então, nós percebemos como nós somos os agentes e nós também somos as vítimas disso que nós praticamos. Portanto, não dá mais para falarmos, eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos, e todos nós temos que tomar a nossa consciência, a nossa responsabilidade diante do que nós esperamos para um futuro. E aí, então, o Papa Francisco pergunta novamente: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E então ele nos deixa um apelo do Senhor, que está em Joel, capítulo 2, versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Vamos reajustar a rota da nossa vida rumo aos ensinamentos do Cristo. Vamos agora lembrar que não dá mais para esperar, que nós não temos mais tempo a perder, que nós já passamos da hora de acordar para as nossas responsabilidades e para aquilo que nós podemos fazer. Portanto, meus amigos, meus irmãos, vamos lembrar que o que está ao nosso alcance nesse momento, além disso que nós dissemos, cumprir as determinações dos órgãos oficiais, do que nós devemos fazer, de como nós devemos nos comportar diante dos nossos semelhantes nessa situação, também lembrar algo que está conosco, que é a oração. Através da oração, o nosso lar, nós transformamos o nosso ambiente e, ao mesmo tempo, nós transformamos todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, imagine, se nós transformarmos a nossa casa, se nós transformarmos aqueles que estão ao nosso lado, consequentemente, nós estamos transformando o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, os outros países e o planeta como um todo. Portanto, deixemos de lado qualquer preguiça de amor, qualquer falta de caridade que ainda tenhamos em nossos corações. Vamos juntos levantar essa bandeira da oração e vamos juntos orar em nome de toda a humanidade. Graças a Deus. Bom, quer fazer a oração de encerramento, Tati? Vou sim. Então, agora todos nós juntos, neste momento tão sublime, que recebemos boas vibrações, que recebemos orientações tão boas, que nós possamos, então, fechar os nossos olhos e sentir aquelas emanações de amor e de bem que estão ao nosso lado. Nós sentimos como o nosso lar está iluminado, como este ambiente virtual da SEAC está iluminado. Todas essas orações estão sendo emanadas, estão sendo levadas para todos os locais onde houver necessidade, como dissemos, aos hospitais, às famílias com entes doentes, aqueles que perderam seus irmãos recentemente. Que nós tenhamos compaixão, que nós tenhamos caridade e amor por todos esses nossos irmãos. Vamos rezar pelo plano espiritual, que está num trabalho incessante e lindo de restabelecimento do nosso planeta. Vamos vibrar por todos nós que estamos aqui reunidos neste momento de oração, todos juntos, em nome de Jesus, levando as boas palavras, as boas vibrações para onde houver necessidade. E acreditando e com a certeza de que essas mesmas vibrações estão aqui conosco e nos acompanharão durante toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tati, muito obrigado, parabéns pela palestra.
Aos nossos amigos que estão nos acompanhando no Facebook, lembre-se de divulgar, né? Porque já já o vídeo já vai ficar disponível para divulgação e assistir quando vocês quiserem, indicar para as pessoas e curtirem a nossa fanpage aí da SEAC. Domingo temos palestra, não se esqueça, 10h30 da manhã estaremos aqui ao vivo para mais uma palestra online da nossa querida Casa SEAC, que a gente está com tanta saudade de encontrar os amigos, de dar aquele abraço, de tomar um café, de dar aquela risada e de, obviamente, sempre trabalhar em nome do Cristo, em nome do nosso Mestre Maior. Tati, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e que possamos estar juntos novamente no domingo e em todos os outros momentos em que houver oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado, amigos. Fiquem bem, fiquem com Deus e até domingo. Tchau, tchau. Tchau.